Olá! Vamos falar hoje sobre um arquiteto brasileiro muito importante, um dos mais reconhecidos mundialmente, Paulo Archias Mendes da Rocha. Contando brevemente sua biografia, Paulo Mendes da Rocha nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 25 de outubro de 1928. Foi lá onde ele passou grande parte da sua vida. Se formou aos 26 anos em arquitetura e urbanismo em uma das primeiras turmas da Universidade Mackenzie, em São Paulo. Paulo Mendes, em 1961, começou a lecionar na Universidade de São Paulo, o que não durou muito, visto que passavam por um período de ditadura militar e os debates não agradavam muito o governo. Com isso, teve seus direitos políticos cassados em 1969, o que o proibiu de dar aula. Pôde voltar às salas da universidade em 1980, após receber a anistia. Desde o início de sua carreira, Paulo Mendes da Rocha pertence à geração de arquitetos modernistas. João Batista Villanova Artigas, um dos criadores da chamada Escola Paulista de Arquitetura Brasileira, foi um dos seus grandes influenciadores. A Escola Paulista da qual faz parte, ela é conhecida pela ênfase na técnica construtiva, na valorização da estrutura e a adoção do concreto armado aparente, o que vemos claramente nas suas obras. Paulo Mendes da Rocha construiu durante sua carreira de arquiteto um grande respeito mundial. Ganhou vários prêmios, sendo alguns deles o Prêmio Pritzker, que é o mais importante prêmio da arquitetura no mundo, o Leão de Ouro, o Prêmio Imperial do Japão, dentre vários outros. É autor de várias obras importantes, públicas e privadas, brasileiras e estrangeiras, algumas bem polêmicas que dividem as críticas, mas sempre magníficas. Seus projetos são atemporais, resistem ao avanço do tempo e inspiram desde sempre. Após falarmos um pouquinho da biografia dele, nós escolhemos uma de suas obras para apresentar para vocês, que é o MUB. O MUB, Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, ele está localizado na cidade de São Paulo, no bairro Jardim Europa, no número 221 da Rua Alemanha. A área total de terreno é de cerca de 7.000 metros quadrados e cerca de 3.500 metros quadrados de área construída. O projeto arquitetônico ele foi desenvolvido pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha e construído entre os anos de 1987 e 1995. O museu ele é o resultado da mobilização dos moradores do bairro. O Jardim Europa é um dos bairros mais nobres de São Paulo. E eles queriam impedir a construção de um shopping center na região. Então, para isso, eles contrataram o Paulo Mendes da Rocha, que o principal objetivo do museu era não prejudicar o entorno. Por isso que o museu ele foi projetado para a altura dele não ultrapassar a altura das árvores e nem das residências próximas. Por isso que ele conta com um pavimento térreo e um pavimento no subsolo. Na época, São Paulo estava vivendo uma fase onde os arquitetos eles ousavam muito no sistema estrutural. E o MUB ele é um exemplo claro disso. O pavimento térreo ele conta com um grande vão de cerca de 60 metros, apoiado entre dois grandes pilares de concreto armado. E no interior do prédio pode ser encontrado rampas, escadas, que dão acesso a todos os ambientes do museu. Na parte externa existem espelhos d'água e os jardins para a exposição das esculturas. A ideia inicial era que a parte térrea fosse uma praça totalmente aberta ao público, para que todo mundo tivesse acesso livremente. Porém, por questão de vandalismo, foi necessário a instalação de uma cerca em todo o perímetro do museu. O museu ele possui formas regulares e irregulares, e um eixo assimétrico. As formas regulares elas podem ser visualizadas com maior facilidade na parte externa, e as formas irregulares e a assimetria podem ser vistas na implantação. A setorização do museu ela foi feita da seguinte forma: na planta de subsolo, essa seta rosa ela indica o acesso principal ao subsolo. A parte em vermelho é destinada à área de exposição das esculturas. A parte verde é uma administração, a azul a área de serviços, o roxo um anfiteatro, amarelo um restaurante e ali no cantinho a parte preta a casa de máquinas. Na planta térrea, a seta rosa ela indica o acesso principal à parte do pavimento térreo.
A vermelha, a área de exposição, a laranja é um teatro, a parte azul é onde estão localizados os espelhos d'água e na parte verde onde estão localizados os jardins. A Triade Vitruviana foi apresentada por Marcos Vitruvio Polião, um arquiteto romano que viveu no século I. Ele determinou 3 elementos fundamentais da arquitetura: as firmitas, utilitas e venustas. Explicando brevemente o elemento firmita, está ligado a aspectos técnicos e construtivos de um projeto de arquitetura. Por exemplo, os sistemas estruturais, a materialidade, as técnicas construtivas e outras características. A extensa viga que atravessa todo o projeto, solta, sem função estrutural, na realidade sustenta o que está em baixa superfície construída. Essa grande viga foi criada pela intenção de Paulo Mendes de colocar uma pedra no céu. Para ter o grande vão de 60 metros foram necessários 3 requisitos: maior leveza, resistência da estrutura e evitar a deformação da peça. As paredes são continuamente estruturadas de concreto armado, que já servem como pilares muito bem impermeabilizadas por estar em contato direto com a água. O museu é em si, em sua maioria, subterrâneo, sendo necessário um sistema de drenagem muito eficiente ao longo de toda a sua extensão, pois o lençol freático existente fica numa cota acima do nível da construção. Nesse projeto, é claro que percebemos que a concepção estrutural nasce junto com a concepção arquitetônica, já que a estrutura é a própria arquitetura, impondo os elementos firmitas. Utilitas refere-se à utilidade ou função de um projeto arquitetônico, sendo responsável pela maneira que as pessoas vão interagir nos ambientes expostos. Uma situação original fez Paulo Mendes criar novas configurações, sugerindo um raciocínio espacial e topológico diante do espaço destinado a um novo museu. O MUBI foi criado a partir de uma ideia inovadora: ser um museu sem acervo fixo, onde, durante sua existência, recebeu um conjunto significativo de esculturas. Apesar do MUBI aparentar ser um local de simples contemplação, ele oferece aos visitantes muito além das exposições, como cursos, recitais de pianos, seminários, palestras, apresentação de música, entre outras atividades. Paulo Mendes teve a intenção de impor um marco na cidade, porém respeitando um partido do bairro, perdendo a escala urbana. Já para o visitante, esse conceito de monumentalidade torna-se evidente, mostrando o elemento utilista da triade vitruviana. A grande importância projetual, estando ligada à apreciação estética de uma obra, está relacionada ao elemento da triade vitruviana Venustas. Vitrúvio contextualizava esta vertente de acordo com os conceitos clássicos. Buscando analisar a triade dentro da arquitetura do MUBI, podemos afirmar que o brutalismo, termo que qualificava as expressões de um grupo de arquitetos, mostra a naturalidade da forma. Somente a estrutura sem investimento era uma prática comum entre eles. As ideias do brutalismo brasileiro ficou associada a uma forma de resistência e de identidade arquitetônica nacional. Julga-se que seus princípios éticos e estéticos eram capazes de produzir uma transformação social e política. Na condição do concreto aparente, essas formas resistentes da ditadura também endureceram. O arquiteto deu muito mais importância à estética e se mantendo fiel à sua primeira ideia, e não à dificuldade e o longo tempo de execução à obra. E esse foi o nosso trabalho sobre o MUBI. Espero que tenham gostado.